Boa tarde a todas e todos, né? Para a gente iniciar essa atividade, somente gostaria de, primeiramente, né, me apresentar e fazer minha autodescrição. Eu me chamo Tiago, sou psicólogo educacional aqui da DEAP, sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelos, barba e bigode curtos, barba e bigode castanhos e grisalhos. Estou vestindo uma camiseta na cor verde escura. Atrás de mim está um fundo desfocado, mas é um fundo branco com uma faixa cinza à meia altura da parede. Estão acompanhando a gente aqui na atividade também, a equipe do CETIUS, que vocês vão, acho que estão vendo aí, o pessoal da Central de Tradução e Interpretação de Libras. E que a gente queria colocar também que a gente está bastante satisfeito, né, em ver o interesse, a presença de vocês também neste webinar específico e nas outras atividades que a gente desenvolve aqui na DEAB, né. Lembrando que essas atividades, né, como eu disse, e outras também, elas são ações que são promovidas aqui pela área da orientação educacional da DEAP, né, tem o objetivo de trazer conteúdos que sirvam para apoiar mesmo a vida acadêmica das e dos estudantes de graduação e pós-graduação aqui da Unicamp, né, contribuindo para a permanência estudantil, a integração e a formação universitária em geral, né. Dito isso, eu gostaria então, né, de dar as boas-vindas à nossa convidada, que é a Michele Cristine da Silva Quintendura. A Michele, ela é pedagoga, ela é doutora em educação pela Unicamp, na linha de psicologia e educação, e ela hoje atua na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, que é um órgão da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, de Minas Gerais, órgão responsável, né, pelo desenvolvimento de ações de apoio pedagógico, né, para discentes, bem como outras ações também relacionadas à permanência na universidade. Bom, sem me alongar mais, né, até para deixar aqui mais do currículo, da experiência, pode ser trazido aí com mais propriedade, né, pela própria palestrante, né. Eu passo então a palavra agora para a nossa convidada, para a gente dar início à atividade. Michele, muito obrigado, né, e seja bem-vinda aqui para a nossa atividade. Obrigada, Tiago. Agradeço pelo convite, pela possibilidade de participar das atividades de orientação educacional da DEAP novamente, do SAI. É um prazer. Eu vou compartilhar a apresentação, se houver algum problema ou se houver alguma pergunta ou algum comentário no chat, eu peço que você vá me falando, por favor, que eu vou ficar só com a tela da apresentação aberta, tá bom? Ok. Gente, boa tarde, né? O Tiago já me apresentou, eu sou pedagoga, trabalho aqui na Unifal, mais especificamente com apoio pedagógico, então eu acompanho estudantes que nos procuram, né, por iniciativa própria, ou alunos que são acompanhados, encaminhados pelo curso, pelas coordenações, pelos professores, geralmente estudantes já com alguma dificuldade em relação ao desempenho acadêmico, mas também os próprios estudantes que percebem que não estão sabendo utilizar boas estratégias de aprendizagem, que muitas vezes dedicam tempo ao estudo, mas sentem que o desempenho não está sendo satisfatório. Então, a gente trabalha essas questões de desempenho, estratégias de aprendizagem, integração ao curso, dúvidas em relação à carreira que escolheu, enfim. Então, eu trabalho com os alunos de graduação e pós-graduação, já faz alguns anos. No momento, eu estou como coordenadora também aqui do nosso setor, que além do apoio pedagógico, tem o apoio psicológico e o apoio à acessibilidade e inclusão. Então, a Marilda me chamou para falar com vocês hoje sobre IA. Como usar IA como um suporte ou como um favorecedor nas estratégias de aprendizagem. Então, eu queria, né, destacar que eu não sou uma especialista em IA, eu sou uma especialista em estratégias de aprendizagem, mas desde que o uso da IA, né, se popularizou, eu tenho tentado entender como ela funciona para orientar os alunos como utilizarem durante aí o processo de aprendizagem.
E aí, eu queria destacar, antes de começar, embora eu vá falar com vocês de um ponto de vista mais prático, né, para tentar ajudá-los aí a enxergar as possibilidades do uso da IA, eu gostaria de já assumir com vocês de início alguns princípios. Então, o uso ético, né, da IA, e aí vocês já estão bem familiarizados, né, as questões de não reproduzir os trabalhos de vocês a partir da IA, não abrir mão do direito de vocês de aprender, né, delegando isso à IA, a realização de trabalhos. A gente tem algumas pesquisas, né, que indicam já um aumento bastante perceptível nas notas dos estudantes, na educação básica, principalmente, essas pesquisas têm sido realizadas, então, também representa um desafio aí para os educadores como vão lidar com essa questão. Mas, então, durante toda a nossa conversa, a gente está falando de um uso ético da IA, respeitando normas das instituições ou das editoras, enfim. Entendendo a IA como uma ferramenta, né, assim como a gente já tem várias outras ferramentas para ajudar aí no processo de estudo e de aprendizagem, a IA é uma ferramenta. Você continua sendo responsável pelo seu processo de aprendizagem, pelo que você vai produzir, por verificar informações, e você precisa ver isso como um direito seu, né? Como uma coisa pela qual você tem que lutar, e não que é uma coisa ruim, né? Parece que alguns alunos, às vezes, veem como uma vantagem poder fazer um trabalho pelo qual eles não se esforçaram, mas, na verdade, isso é uma coisa bastante ruim, especialmente se a gente pensar que estamos num processo de formação profissional, né? Então, vocês, em breve, sairão aí da universidade como profissionais. A IA tem vieses, então entender que ela é programada, né, por empresas, que muito desse treino da IA vai reproduzir alguns vieses culturais, alguns vieses preconceituosos, então tem que ter uma visão crítica sempre que usar e sempre que receber respostas. O conteúdo precisa ser sempre confirmado, então não dá para acreditar cegamente nas respostas, e pensar que a autorregulação da aprendizagem, né, com esse suporte, com esse uso da IA, além das estratégias relacionadas ao controle da própria aprendizagem, a metacognição, a gente também vai ter que o tempo todo entender como a ferramenta funciona, fazer esse uso crítico, avaliar como está sendo, então também tem que fazer a autorregulação do uso da IA. Então, Tiago, eu peço desculpas, eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Atrás de mim tem um fundo, a parede de um azul petróleo, e eu estou usando óculos. Vamos lá. Então, tem uma pesquisa de 2023 com estudantes universitários, e eles entrevistaram estudantes de 15 países. No Brasil, eles entrevistaram 1.100 estudantes. E 52% desses estudantes diziam fazer uso da IA. Então, a gente, já em 2023, tinha uma realidade, né, de uso da IA, hoje, provavelmente, já está maior. Esses estudantes também indicaram preocupações, né, principalmente com as respostas, que não eram 100% confiáveis, né, tinha que fazer essa curadoria aí do que dava para confiar na IA. Havia uma preocupação ética, mas a pesquisa identificou que eles usavam a IA mais como uma ferramenta de pergunta e resposta, né? Uma coisa, quase um copia e cola que alguns estudantes já faziam, por exemplo, nas páginas da internet, substituíram para fazer isso na IA. Então,
Talvez, Michele, sim, oi, só desculpa interromper você. Eu não sei se você está usando o slide de referência, só para confirmar, é que não está chegando para mim. tô Aqui você sim, tá? eu Não sei para o mudei. restante do pessoal. Tá chegando, gente? Eu estou no slide com os dados da pesquisa. Vocês Ah, estão não, vendo? acho que não está chegando mesmo, viu? Por que será? Eu compartilhei a página inteira. Apareceu agora, Thiago? Deixa eu ver. O slide está com 52%. Não, aqui não está chegando, viu? Para os estudantes também não? Acho que não, né, pessoal? Então, compartilha, por Eu favor. compartilho. Deixa eu Vamos lá. tirar o meu aqui. Ah, não, peraí, não estava compartilhando. Eu esqueci. Acho que agora está vindo, viu? Eu falei que estava compartilhando e não compartilhei. Estão vendo agora? Aqui para mim está chegando. Beleza. Então, Ótimo. aqui eu falei dos princípios, né, para nossa conversa. E aqui o que eu estava falando. Então, os estudantes têm usado mais dessa forma, né? Eu faço uma pergunta, recebo uma resposta, copio essa resposta e entrego o trabalho. A gente tem recebido, em alguns casos, né, e isso é comum na fala de professores, alguns trabalhos que vêm até com aquele final da resposta da IA, né, que fala, se você quiser que eu faça isso e tal. Os alunos copiam, né, sem nem ler. Eles entregam, às vezes, até com essas orientações da IA. Eu acho que muitos de nós, talvez até no começo do uso da IA, já tenham usado até, por exemplo, para resumir um texto que não deu tempo de ler, né? Então, esse recurso, né, usar a IA como um atalho para uma coisa que você deveria fazer, que iria te tomar tempo, ela às vezes até funciona no curto prazo, né, e por isso alguns alunos têm usado com frequência, entregando trabalhos dos quais eles não são os autores, né, que eles não conferiram, mas isso não gera aprendizagem, né? Aliás, é o oposto do que se recomenda quando a gente precisa entender, que é a interação ativa com esse conteúdo. Então, às vezes essa sensação, né, de que eu estou economizando tempo, encontrei um jeito de não precisar dedicar tanto esforço, pode ser uma armadilha bastante perigosa, né? Como eu falei, vocês estão em formação e esse direito à aprendizagem tem que ser compreendido por vocês. A gente pensa na IA, né, substituindo esse esforço que nós faríamos, mas é exatamente esse esforço que vai fazer com que a gente aprenda aquele conteúdo, com que a gente domine o conteúdo, e também outras consequências, né, se sentir mais capaz de fazer aquilo, de ser um estudante universitário, de ter boas notas, de aprender, de ter um bom desempenho. Então, hoje a gente vai tentar falar sobre algumas maneiras de usar a IA que podem favorecer o aprendizado, ao contrário dessa forma de usar como um atalho. Então, aqui, rapidamente, a gente parte de um referencial teórico, né? Então, a gente está usando a autorregulação da aprendizagem, né, entendida como um processo no qual o próprio aluno estrutura, monitora e avalia o seu aprendizado, também como um processo de autorreflexão. E aí a gente vai pensar nessas três fases da aprendizagem, né? Planejar, executar e avaliar. Ou fase prévia de realização e de autorreflexão, né? A gente vai ter aí alguns autores que trabalham sob essa mesma perspectiva e tem alguns nomes um pouco diferentes, mas a ideia é que a gente precisa
desses 3 momentos da aprendizagem, ou dessas 3 fases, e aí a gente vai pensar, então, como a IA pode ajudar em cada uma dessas fases, no planejamento, na execução, né, que é a tarefa ali propriamente dita, e na fase de avaliação. Dentro dessa mesma fundamentação teórica, então, a gente assume, né, que os resultados que a gente tem e o nosso comportamento, ele não é gerado só pelas nossas condições ou pelos fatores externos. Então, a ideia de agência pessoal, né, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar e ativamente influenciar o meu processo de aprendizagem, é central nessa perspectiva que a gente está adotando. E aí também entra um conceito central, que é a autoeficácia, que é o quanto eu me sinto capaz de realizar determinada atividade. E essa crença, então, eu posso ter uma alta crença de autoeficácia, por exemplo, para uma disciplina de humanas, para fazer filosofia, e uma baixa crença de autoeficácia para fazer cálculo. Então, essa crença, ela é diferente dependendo aí do domínio ou da tarefa. Só que a gente precisa entender que ela é uma crença, então ela muda, ela aumenta ou diminui de acordo com as minhas experiências, de acordo com a observação, de acordo com o incentivo que eu recebo, enfim. Mas o quanto eu me sinto capaz de realizar aquilo influencia as estratégias que eu vou usar, o meu esforço e como eu vou persistir diante de dificuldades. Então, é importante para vocês observarem isso. Quanto vocês se sentem capazes diante de determinadas tarefas. Então, aqui, novamente, só para reforçar, que a gente vai trabalhar com essas 3 fases: planejamento, execução e avaliação. Pensando no planejamento, a fase de análise da tarefa, das metas que você tem para aquela tarefa, das estratégias que você vai usar e a sua motivação. Aqui entra a crença de autoeficácia, análise da sua autoeficácia. A fase de execução, onde eu, de fato, desempenho a tarefa, e envolve também autocontrole, para manter a minha estratégia, para me manter estudando, para não perder o foco, autoobservação, adaptação. E a fase de avaliação, autoavaliação, atribuição causal e ajuste para as próximas tarefas. Então, só para reforçar, a pesquisa tem mostrado repetidamente em vários estudos que alunos mais autorregulados têm um desempenho acadêmico melhor. Então, o aluno que planeja os seus estudos, monitora, realiza autoavaliação, atribuição causal, ele tem um desempenho melhor. E é claro que o aluno, muitas vezes, precisa aprender a usar melhores estratégias de aprendizagem, né? Muitos dos estudantes chegam ao ensino superior sem nunca ter passado por nenhuma experiência de ensino onde se ensinava a estudar, ou se ensinava como a gente aprende melhor. Geralmente, a gente vem da educação básica muito acostumado a aprender conteúdos, mas pouco se fala sobre quais as melhores estratégias de aprendizagem, ou como funciona o processo de aprender, né, as questões de memória, processos cognitivos, enfim. Então, é bastante importante conhecer mais e melhores estratégias de aprendizagem e também saber quando usá-las. E também ir percebendo o que funciona melhor para mim, como que eu aprendo melhor, quais estratégias são melhores para mim. Vamos entrar, então, agora nas fases, né? Então, na fase 1, que seria o planejamento. Geralmente, os estudantes pulam essa fase, né? Geralmente, a gente começa a estudar já pegando um material ali, começando a ler, não tem muito claro qual o objetivo para a tarefa, né? Que estratégias vai usar.
Novamente, a gente vem da educação básica muitas vezes com uma ideia de que estudar é ler várias vezes alguma coisa, muitas vezes só grifando, mas mesmo esse grifar não tem muito objetivo, não é recuperado depois, mas os alunos costumam fazer isso, começar a estudar, abrindo o material e lendo. E, geralmente, nesse período, eles ainda vão pulando de uma disciplina para outra, ou de um conteúdo para outro, ou de uma tarefa para outra, porque isso não está muito organizado. Então, eu começo a fazer uma coisa, lembro que eu também tenho um outro conteúdo para estudar de uma outra disciplina, e às vezes o estudante até fica ali 2, 3 horas estudando, mas ao final desse período, a sensação que ele tem é que ele não fez nada do que deveria fazer, ou que fez muito pouco diante de tudo que ele tinha. Então, geralmente, essa sensação vem do estudante que não tem organização de tudo que ele tem para fazer, essas tarefas ou esses objetivos da semana não estão bem definidos, não estão organizados, então ele tenta ali, sem planejamento e geralmente sob pressão, dar conta de tudo. Então, a sensação é de frustração, essa frustração diminui a motivação, diminui aquilo que eu falei para vocês de crença de autoeficácia, e aí eu atendo muitos estudantes que desistem, por exemplo, de tentar se organizar, vão levando as coisas assim, acham que não tem jeito, que não vai funcionar, então é muito importante ter estratégias de planejamento. Então, antes de começar a tarefa, é sempre preciso ter clareza de qual o objetivo para aquela tarefa. Então, o que eu preciso aprender, qual que é o nível de dificuldade da tarefa, o que eu quero alcançar com esse estudo, como que eu vou estudar, por quanto tempo eu vou estudar, e também tem a questão motivacional. Como eu me sinto sobre esse conteúdo, por que eu me sinto assim, se eu preciso adotar alguma estratégia de motivação, se isso está afetando o início da tarefa. Então, por exemplo, eu vou estudar para, sei lá, vou estudar cálculo. Se eu disser, eu vou estudar cálculo simplesmente, isso geralmente é muito conteúdo, um conteúdo complexo. Então, eu tenho que avaliar quanto eu preciso estudar, que tempo eu tenho agora para estudar, o que cabe dentro desse tempo que eu tenho, de acordo com a dificuldade que esse conteúdo significa para mim. Então, se tem uma lista de exercício de 10 exercícios para fazer e eu tenho 2 horas, se esse conteúdo é tranquilo para mim, eu consigo fazer os 10 exercícios. Se o meu nível de dificuldade é alto, talvez seja muito mais realista eu dizer que nessas 2 horas o meu objetivo é fazer 2 ou 3 exercícios e conseguir fazer novamente sozinho, sem olhar o material. Então, é preciso fazer essa fase de planejamento, ela não é demorada, às vezes, quando eu explico, parece que o aluno vai precisar de mais 1 hora só para fazer o planejamento, mas não é, na verdade, é bem rápido, principalmente quando você se habitua a fazer. Então, você rapidamente pensa, né? Nesse tempo, hoje eu vou estudar tal disciplina, o que eu preciso revisar, o que eu preciso estudar, que atividade eu preciso fazer, de que forma eu vou estudar, né? E o que eu tenho que ter feito ao final desse tempo. E aí, como a IA pode ajudar? Aqui tem alguns prompts que são bem para vou estudar determinado conteúdo para uma prova em 10 dias. Quais conceitos essenciais preciso dominar? Ordene por complexidade. Então, aqui é um prompt, um exemplo de prompt em que vocês vão colocar o conteúdo que vocês teriam, por exemplo, para estudar por uma prova. Você pode usar, inclusive, o programa da disciplina também, subir, né, para ir analisar junto o que vai cair naquela prova, e o tempo que você tem, quanto você pretende estudar por dia, por exemplo, e pedir para ajudar nessa organização.
também pedi para te ajudar com metas mais concretas e realistas e com prazos ou com etapas bem definidas. Então, trocar esse quero estudar mais ou vou estudar cálculo por vou estudar determinado conteúdo por tanto tempo e pretendo fazer, né, realizar tal coisa no final desse período. Aqui tem o planejamento de sessão, né? Tenho 90 minutos para estudar tal coisa. Estruture uma sessão de estudos. Então, o que eu vou fazer? Leitura ativa, mapa mental, prática espaçada, enfim. A IA pode te dar sugestões de como organizar melhor esse tempo de estudos. Então, ela pode ajudar na análise da tarefa, pode ajudar você a estabelecer metas concretas, realistas e avaliáveis, né? Isso que significa CRAVA. Então, uma meta concreta é uma meta bem delimitada. Em vez de vou estudar cálculo, vou fazer 3 exercícios da lista de cálculo em 2 horas. Mensurável, porque ao final você vai poder dizer se fez ou não, então ela é avaliável. Então, ela precisa ser concreta, bem delimitada, realista, cabe no tempo que você tem nas suas condições e avaliável. Ao final, você vai poder dizer se fez ou não e o que te atrapalhou ou o que beneficiou a conclusão dessa tarefa. E aí, os alunos que chegam aqui ao serviço, a principal demanda inicial deles é gerenciamento do tempo. Então, eles chegam e falam, eu não consigo organizar meu tempo, eu não consigo organizar uma rotina de estudos, eu sinto que eu estou sempre sob pressão, fazendo as coisas em cima do prazo. Então, geralmente, a primeira orientação, ou a primeira conversa que a gente tem é sobre essa rotina, o que é já fixo, né, que eles sabem que tem que ser feito, que tem horário definido, e como que está organizando o restante do tempo. A IA, ela pode ajudar bastante nessa organização. E aí, pode ser o ChatGPT, a Manus, o Gemini, ele vai ajudar você, você vai dizer quais seus horários fixos, o que você gostaria de inserir, por exemplo, atividade física, dormir, né, de 7 a 9 horas por noite, e ele vai te ajudar a montar um quadro. Esse modelo aqui, esse que está aqui, está pequenininho, vocês não conseguem ver as letras, mas eu vou mostrar lá na página. Foi feito na Manus. Então, eu coloquei aqui. Eu coloquei a rotina de uma estudante de farmácia, coloquei para criar uma rotina semanal realista, mostrando as 24 horas do dia, porque os estudantes, eles chegam com muita dificuldade de saber como eles estão usando o dia. Né? Eu sei que eu vou na aula, às vezes, de 7 às 17, ou das 7 às 13, mas o resto do dia fica meio que uma névoa, eu não sei como que eu estou gastando esse tempo. Então, eu costumo orientar para, pelo menos inicialmente, fazer essa rotina pensando em todas as horas do dia, para você colocar num quadro e ter ideia do tempo que está livre, que você pode gerenciar, incluir os seus tempos de estudo, incluir atividade física, incluir o tempo de lazer, mas também construir essa autopercepção de quantas horas você gasta por dia e por semana com algumas atividades. Por exemplo, eu não sei como eu estou gastando meu tempo, mas aí eu começo a fazer esse monitoramento e percebo que eu fico 4, 5 horas no celular sem perceber esse tempo passar. Então, você precisa de alguma estratégia para regular melhor esse uso e destinar ele para alguma outra atividade. Então, eu coloquei aqui todos os horários que essa... Vocês estão vendo, né, Thiago? Sim, eu tô visualizando, acho que o pessoal aí também. Tá, então eu coloquei aqui no prompt todos os horários de aula que a estudante relatou. Gostaria de inserir horários de estudo extraclasse de segunda a sexta, pelo menos 2 horas por dia. Gostaria de conseguir fazer atividade física 3 vezes por semana. Preciso dormir de 7 a 9 horas por noite e ter um período de descanso.
No fim de semana, quero ter tempo livre, inserir atividades de estudo apenas em caso de provas ou atividade que deixou de ser realizada durante a semana. Então, a importância de prompts muito claros é bem grande no uso da IA. Então, tentem sempre ser bem claros e precisos sobre o que vocês esperam. Então, prompts só do tipo pergunta e resposta não são eficientes para estudo, eles entram mais naquela lógica de copia e cola. Então, sempre que forem pedir alguma coisa, em vez de pedir, faça minha rotina semanal, sejam mais específicos sobre o que vocês esperam, o que vocês gostariam de mudar, o que é realista para fazer. Aí a Manus, né? O Manus, eu chamo de Manus, mas é Manus. Ela faz nesse modelo aqui, que é um modelo mais que você pode interagir mais. Então, por exemplo, aqui ele já fez que ela tem mais ou menos 26 horas de aula por semana. Vai incluir, se considerar 2 horas por dia, 10 horas de estudo extra classe. Então, para esse curso de farmácia, que é um curso com muitas horas, é um tempo bom de estudo e realista. Conseguiu inserir atividade física e o sono. E aí, aqui ele vai mostrando, por exemplo, na segunda, como que ele dividiu. E aí ele considerou os horários de aula dela, então ele colocou estudo extra classe, por exemplo, das 8 às 9 e das 19 às 20. Deixou um tempo livre aqui, bem legal, 2 horas depois do estudo, e um tempo ainda para ela fazer higiene do sono antes de dormir. E aqui uma legendinha. Eu gosto bastante da Manus para fazer esse tipo de coisa, porque ela pode gerar uma imagem, como aquela que eu mostrei para vocês, que está aqui também. Foi ela que fez, mas ela pode fazer esses modelos mais interativos, inclusive ela faz sites também. Então, eu gosto bastante da Manus, a versão gratuita dela faz também, mas ela funciona com créditos, e aí você, faz uma atividade por dia. Você ganha créditos também se você convidar outras pessoas. E tem a versão paga. Eu uso bastante a versão gratuita. Então, aqui o estudante pode ir navegando, e aí, se você clicar aqui em publicar, ele vai gerar um site, uma espécie de site, e aí você pode ir mudando e interagindo. Então, é bem bacana as possibilidades. Mas você pode usar também o ChatGPT, por exemplo, para fazer isso. O que você precisa ficar atento? Na resposta, né? Porque você, às vezes, pede para ele considerar as 24 horas, e aí, quando você vai ver, está faltando alguma hora ali. Então, tem que ser preciso no que você pede e também fazer esse controle da resposta. Eu prefiro a Manus e o Gemini para fazer esse tipo de trabalho, de organização de rotina. Aqui é o que eu pedi lá, o resultado. E aí, outras opções aqui para vocês usarem na fase de planejamento. Por exemplo, você pode colocar lá tudo que você tem para estudar, né? Dizer o tempo que você tem, qual tópico específico que vou estudar hoje, como ele se conecta ao que eu já vi na disciplina. Então, se você vem fazendo esse estudo sistemático, com rotina, você pode fazer essa relação com os conteúdos que você já estudou antes, que são importantíssimos, é uma estratégia muito importante para a consolidação da aprendizagem, relacionar ao que você já viu anteriormente. Fazer uma revisão, o que eu já sei sobre esse assunto, ou o que eu já estudei sobre esse assunto. Se consegue lembrar algum pré-requisito, né? E aí você pode também dar respostas para inteligência artificial avaliar. E aqui ajudar você a definir um objetivo concreto para a sessão de estudos. Então, eu tenho que estudar tal coisa. Qual seria um objetivo concreto para essa sessão, considerando que eu tenho
tanto tempo, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, alguns exemplos aqui de objetivos CRAVA, né? Ou SMART também. Resolver 5 exercícios de derivadas, entender o teorema do valor intermediário. Então, ele deu alguns exemplos, considerando a disciplina de funções de uma variável. E aí, uma coisa importante, né? A gente está falando sobre a fase de planejamento da tarefa ou do que você vai estudar. E aí entender que as pesquisas indicam que não é a IA que te faz planejar melhor, ou executar melhor, ou avaliar melhor. É o contrário, o estudante que já conhece boas estratégias de aprendizagem, né? Aqui no caso a gente está falando de estratégias metacognitivas, de planejamento, definição de metas e monitoramento, ele vai usar melhor a IA para favorecer essa fase de planejamento. Então, é importante que vocês conheçam boas estratégias, que vocês saibam como estudar, que vocês tenham boas estratégias de planejamento, e isso vai fazer com que vocês usem melhor a inteligência artificial. E é meio lógico, porque, como eu falei antes, a IA não dá respostas 100% confiáveis, mistura as coisas às vezes, alucina. Então, é importante que você tenha um conhecimento prévio sobre o que você está pedindo, sobre o que você espera, para fazer uma análise crítica dessa resposta que você vai receber. Então, até fez um esquema, você tem um bom planejamento, você usa de forma mais eficaz as ferramentas que a IA pode disponibilizar, e isso favorece o seu aprendizado. Por quê? Você poderia fazer aquele planejamento na mão, sozinho, mas demora muito mais. Eu vejo, inclusive, que para alguns estudantes é uma dificuldade enorme achar ali um horário onde ele conseguiria encaixar o tempo de estudo extra classe, ou onde ele conseguiria encaixar a atividade física. Então, a IA é muito bacana, porque ela rapidamente consegue fazer esse trabalho. A fase de execução, né, onde a gente também faz o monitoramento da aprendizagem, que seria a fase 2. Então, você está estudando e também vai monitorando o seu resultado, se você está aprendendo. Então, algumas perguntas, né? Eu estou entendendo o que eu estou fazendo ou eu estou apenas lendo? Preciso ir mais devagar ou esse tempo que eu estou levando está adequado? E se a estratégia que você está usando está funcionando. E cortou o último aqui. Se você está no ritmo certo para atingir o objetivo que você tinha estabelecido. Então, aqui você está realizando a tarefa propriamente dita, ou fazendo um exercício, ou lendo um artigo e fazendo uma síntese, ou escrevendo um texto, enfim, você está na fase de execução da tarefa. Enquanto você realiza, é importante que você também vá percebendo se está com dificuldade, se está entendendo, se está estudando da forma correta. E aí, para essa fase, especificamente, eu só recomendo, por enquanto, o Notebook LM. Porque quando o estudante vai fazer essa parte mais do estudo, do conteúdo, as IAs ainda alucinam demais com o conteúdo. Então, mesmo que você suba um material no ChatGPT ou mesmo no Gemini, eles vão buscar informações no material que eles têm de treinamento, que foi na internet, materiais que foram subidos, bases de repositório, enfim, vai buscar em outros lugares. Aí a maioria dos chatbots ainda não consegue delimitar essa busca no material que você subiu, mesmo você dizendo, baseie-se só nos PDFs que eu subi. A única que faz isso, porque tem essa proposta, é o Notebook LM. Então, você vai subir o material. Então, o professor indicou lá livro, artigo, você tem lista de exercício, você tem as suas anotações, ou você tem resumos de colegas. Então, enfim, todo esse material que você tem sobre aquele conteúdo, você sobe no Notebook LM e é a partir desse material que ele vai te dar as respostas.
Então, ele é mais seguro para quando vai estudar um conteúdo. Então, além disso, ele pode criar resumo em áudio, resumo em vídeo, ele faz material personalizado para aquele conteúdo, então guia de estudo, resumo, cartão didático, né, os flashcards, para quem gosta de estudar por flashcards, e ele vai centralizar ali o seu estudo fazendo busca naquele material. Eu vou mostrar um notebook aqui para vocês. Então, vamos para a página inicial. Essa é a página inicial do notebook. Então, cada tema que você vai estudando, ele vai criando um notebook. Eu vou criar um novo aqui para vocês para mostrar. E aí você vai pegar lá os seus arquivos, tem várias opções para vocês buscarem arquivos. Se eu não me engano, a versão paga, você pode subir até 50 arquivos. A versão gratuita, desculpa, até 50 arquivos. Aqui eu coloquei vários artigos sobre autorregulação da aprendizagem e estratégias de aprendizagem no ensino superior. E aí, a hora que subir todos esses textos, ele já te dá um primeiro resumão do que tem nesses trabalhos, sugere algumas perguntas, mas a partir daqui você vai fazer o que você quiser. Então, você pode fazer perguntas do tipo, defina a autorregulação da aprendizagem. E ele vai dar essa resposta somente com base nos materiais que você subiu. Inclusive, ele vai dar as referências de onde ele está tirando. E aqui do lado direito, vocês vão ver que ele tem a possibilidade de fazer um resumo como se fosse um podcast. Então, ele vai fazer um resumo de todo o conteúdo que tem nesse material e apresentar em forma de podcast. Você pode fazer algumas escolhas do tipo que você quer, análise detalhada, resumo, o tempo e qual que é o idioma. Ele também pode fazer uma apresentação de slides com conteúdo, um mapa mental. Aqui é um resumo em vídeo, que é bem bacana. Você também pode escolher o idioma. E aí ele faz como se fosse uma apresentação explicando com áudio, né? Uma apresentação, como se fosse a gente aqui fazendo uma apresentação de slides, mas com vídeo. Gera relatórios, faz cartões, gera infográfico, ele propõe testes, então você pode pedir para testar o seu conhecimento sobre aquele assunto. Você pode falar assim, vou explicar com as minhas palavras a autorregulação da aprendizagem. E aí ele pode corrigir o que você falou. Então, para estudar, para essa fase de execução, de conteúdo, eu recomendo apenas o Notebook LM. E aí ele também tem essas ferramentas que vão ajudar vocês na fase de planejamento, porque ele faz um guia de estudos. Você também pode pedir como que eu divido o estudo de todo esse conteúdo, de todos esses artigos, ele também vai sugerir, e ajuda muito na fase durante a execução, no monitoramento, se você está aprendendo ou não, e também depois na avaliação. Então, eu gosto bastante do Notebook LM. E os alunos têm gostado muito também, sim, os resultados têm sido bem bacanas. E aí, prontos para execução e monitoramento. Então, você cola o trecho que você estudou, que você leu, enfim, e pede para fazer 3 perguntas. Aí, vai fazer as 3 perguntas e vai corrigir as suas respostas. Você pode fazer uma autoexplicação. A gente sempre sugere que os estudantes expliquem em voz alta, né, um conteúdo, sem olhar o material, para verificar se aprendeu. A IA pode funcionar como alguém que está ouvindo essa explicação e depois te dar algum feedback sobre isso. E checagem de progresso. Olha, eu tinha esses objetivos, faça algumas perguntas para ver se eu alcancei esses objetivos de aprendizagem. A importância do automonitoramento, estou quase terminando, Thiago. A importância do automonitoramento, os estudantes não costumam fazer.
Como eu falei, eles entram direto na fase de execução, de ler ou fazer alguma tarefa, sem planejamento, e também vão fazendo isso meio no automático, sem fazer, sem adotar essa estratégia metacognitiva de ir percebendo se você está aprendendo, porque você precisa ajustar o que você está fazendo ou procurar ajuda quando você identifica que as coisas não estão indo como você esperava ou planejou. Aqui um outro prompt para monitoramento durante a execução, né, que seria inserir a explicação com as suas palavras. Como eu falei, isso substitui o explicar em voz alta. Mas e se eu não conseguir? Por exemplo, expliquei com as minhas palavras e a IA diz que não está correto. Então, reler o material, buscando conceitos principais, buscar outros recursos com cuidado, principalmente as videoaulas, né? Tem alunos que assistem videoaulas de outros professores, encontram na internet, e na hora que vai fazer a avaliação, o professor da disciplina não concorda com aquele jeito de fazer. Então, sempre que for estudar videoaula, é bom verificar se o professor da disciplina recomenda, ou se ele tem as próprias videoaulas sobre aquele conteúdo, para não gastar, às vezes, muito tempo e não conseguir ter o resultado esperado. E procurar professor, monitor ou um colega mais experiente. A IA também pode te ajudar no diagnóstico. Eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo explicar. Onde que está o meu ponto de dificuldade? Então, ela pode identificar ali onde você está errando, ou você chegou até tal ponto daqui e você não consegue avançar, então a dificuldade está aqui nessa transição. Então, a gente também pode pedir esse feedback. Eu vou passar aqui, porque senão não vai sobrar tempo para vocês. E aí, o que é avaliar? Então, eu fiz o planejamento, teve a fase ali que eu estudei, de fato, fiz a tarefa, fiz o automonitoramento. A fase de avaliação, a última fase de autorreflexão, é a fase que você vai julgar o seu desempenho e fazer atribuição causal. E essas informações, é muito importante que elas alimentem o recomeço do ciclo, porque você vai continuar estudando outra coisa ou mesma coisa, e você vai usar essa informação para o seu planejamento, para a execução e para a nova fase de avaliação. Então, eu atingi a meta que eu defini no planejamento. Lembra, é importante ter objetivos claros, concretos, realistas e avaliáveis. Então, eu atingi essa meta que estava lá no planejamento. Isso vale tanto para um ciclo de estudo, uma sessão de estudo extra-classe de 2 horas, quanto para o final de um trabalho maior, que vai ser dividido em etapas, mas vai ter uma avaliação final. A estratégia que eu escolhi foi a melhor? Se fui mal, foi falta de esforço, estratégia errada ou dificuldade da tarefa? Fazer essa atribuição causal. Avaliar também emoções, se tem alguma emoção, algum afeto que afetou o resultado da tarefa. Aí, alguns prompts para avaliação. Avalie a precisão, né, de tal tarefa com profundidade e clareza. O que deixei de fora que era essencial. Fazer atribuição causal. Fui mal neste simulado. Errei principalmente questões sobre tal tema. Com base nisso, o problema parece ter sido falta de base teórica, confusão conceitual ou erro de interpretação. Isso aqui é muito bacana. É legal quando o próprio professor faz essa vista de prova, né, e vai dar essas informações, mas geralmente as turmas são grandes e os professores fazem uma vista de prova mais geral. E aí na IA você pode fazer essa vista mais específica, com feedback mais individualizado. E aí ajudar no planejamento do próximo ciclo. Considerando que eu tive essa dificuldade hoje, como devo estruturar minha próxima sessão de estudos, né? Ou em quais temas, ou em qual parte do conteúdo eu devo basear minhas sessões de estudos próximas. Pode usar na análise de erros,
pode usar para consolidação de aprendizagem, que ainda ficou confuso e preciso retomar na próxima sessão. Avaliar a efetividade da estratégia. Então, a estratégia que eu estou usando, ela funciona para esse tipo de conteúdo que eu estou estudando, outros tipos de erro que eu estou apresentando? E uma avaliação da aprendizagem. Se a prova fosse amanhã, quais tópicos eu dominaria e quais me preocupariam? Então, em síntese, né, a gente tem um ciclo de aprendizagem, planejamento, execução e avaliação. A IA, ela tem algumas ferramentas que podem ajudar em cada um desses ciclos, mas você é o centro do processo, a sua aprendizagem continua sendo sua responsabilidade e você não pode usá-la como uma ferramenta simplesmente para copiar e colar. Mas eu imagino que todo mundo que está aqui é justamente porque quer aprender a usar de uma forma que favoreça a aprendizagem. Na fase de execução, ela pode funcionar como um interlocutor no monitoramento, mas pode também auxiliar nas questões de conteúdo. Um benefício grande da IA é você pedir para explicar de formas diferentes. Então, não entendi dessa forma, me dê exemplos, como aplico esse conceito na prática, me explique como se eu não soubesse nada desse conteúdo. Enfim, você pode ir pedindo diversas formas de explicação até que você entenda melhor. Na fase de avaliação, ela vai te ajudar a identificar aí falhas no processo para você usar no próximo ciclo e recomeçar. Então, cada tarefa, cada sessão de estudo, ela funciona dentro dessas 3 fases. E as recomendações finais. Nunca terceirize o primeiro rascunho. Então, o primeiro contato com o conteúdo, o estudo, a anotação, tem que sempre fazer primeiro sozinho. Então, a IA vai te ajudar para aprimorar essa aprendizagem ou aprofundar esse conhecimento. Sempre prefira prompts interrogativos e declarativos, ou seja, fazendo perguntas e sendo bem específico no que você deseja, e também, quando você for estudar, peça para a IA te fazer perguntas, fazer com que você construa uma reflexão ou uma ideia daquele conceito antes de te dar resposta. Sempre verifique as fontes e também os resultados, principalmente se estiver usando o chat GPT, Gemini, eles alucinam muito, muito, e eles fazem isso com muita segurança. Então, são tecnologias treinadas para sempre dar uma resposta. Então, qualquer coisa que você pergunte, você vai receber uma resposta com o primeiro contato com o conteúdo, você fazer sozinho, porque você precisa ter um certo conhecimento para fazer essa análise crítica das respostas. E proteja aí a sua capacidade de aprender, o seu músculo cognitivo. Então, o desconforto de não entender algo imediatamente é quando você está aprendendo, é quando você está construindo uma aprendizagem. Então, é muito importante que vocês não deleguem essa parte. Tem uma ideia de ilusão de competência, que é quando, por exemplo, a gente já leu alguma coisa várias vezes, assistiu uma aula várias vezes, e às vezes quando você ouve aqueles termos ou aqueles conceitos, você tem uma ilusão de que você aprendeu. Mas isso pode ser ilusão de competência, porque você não construiu um conhecimento sobre aquilo. Se você precisar explicar, você não consegue. Se você for responder questões mais complexas, você não consegue. Por isso a importância de sempre fazer um monitoramento e autotestes. Então, eu estudei, agora eu vou responder perguntas, eu vou fazer exercícios, eu vou explicar em voz alta, eu vou usar flashcards para testar se eu aprendi ou não. Então, a IA, ela gera muito essa ilusão de competência, porque se ela que está te dando as respostas, quando você tiver que fazer sozinho na avaliação ou numa apresentação, talvez você não consiga. Então, é muito importante o monitoramento, a construção da aprendizagem por você.
E aí, na minha opinião, tá? Como eu disse, eu não sou uma especialista, eu não testo todas as IAs, mas na minha opinião, eu tenho usado mais essas três. O Gemini também, ele é bem parecido com o ChatGPT, acho que melhor em algumas coisas, por exemplo, para fazer planilhas. Mas eu recomendaria para estudar conteúdo, inclusive para fazer guia de estudos, o Notebook LE. A Manus, eu gosto dela para fazer essa organização de horários. Ela é muito boa para fazer slides, imagens, infográficos, porque ela tem aquela possibilidade de interação. O Cláudio eu gosto para pesquisa acadêmica, ele é mais confiável, para aprimoramento de textos. O ChatGPT a gente usa bastante, mas eu acho que ele é o que mais alucina. Então, eu gosto dele para coisas muito práticas, para organização de texto que você produziu, ele vai te dar insights ou sugestões. Eu também acho que ele funciona bem. A ilusão de competência, que eu já falei, terceirização cognitiva, a questão dos vieses, e eu acho que isso era o mais importante. Se alguém tiver perguntas também, pode fazer ou deixar aí no chat. E aí eu quero só finalizar com uma ideia de que a IA, como uma ferramenta, como eu disse, ela pode contribuir muito com o estudante que é autorregulado, que tem boas estratégias de aprendizagem, que tem essa preocupação com a própria aprendizagem, com o que está construindo e com o desempenho acadêmico. E ela pode piorar o desempenho, a aprendizagem, de um aluno que já tinha, que já não tinha essa questão de ser um aluno autorregulado. É o aluno, por exemplo, que se ele fizesse um trabalho em grupo, ele não se importaria de deixar que o grupo fizesse todo o trabalho e ele tivesse só a nota. Então, veja que a gente precisa enxergar essas tecnologias como ferramentas. O importante que a gente precisa construir sobre elas é esse uso ético, esse uso autorregulado, esse uso para favorecer a aprendizagem, e não para substituir o nosso papel como aprendizes, como estudantes. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Maravilha, Michele, muito obrigado. Queria abrir também, porque a gente tem uns minutos finais, né, para quem quiser fazer uma colocação, um apontamento. Eu acho que acabou. A Michele está aqui ainda? Acho que caiu ali a apresentação dela. Mas eu vi aqui que a Laura, né? A Laura colocou aqui a respeito dos slides, né? Eu acho que está ok, eu vou até colocar aqui para a Michele. Michele, você voltou? Desculpa, eu fui sair da apresentação, sair da aula. A pessoa não sabe usar nem o Meet, quer falar de inteligência artificial. Não, foi uma saída elegante, assim. Não, eu estava comentando aqui, Michele, além de agradecer, né? Estava colocando para o pessoal, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? E até, porque a gente tem uns minutos finais ainda, né? Eu vi aqui que a Laura, né? Ela colocou a respeito da disponibilização dos slides. Para você é ok? Queria ver com você mesmo, né? Porque você fez o material. Pode disponibilizar para o pessoal. Maravilha. Eu vou deixar até aqui embaixo, né, o e-mail aqui da orientação educacional. Quem tiver interesse, né, pode mandar ali para a gente que a gente repassa, então. Quem já está usando, pessoal, pode colocar no chat quem já usa a IA para estudar ou para fazer alguma atividade de planejamento. Geralmente eles usam bastante para estudar, mas usam bem pouco para as atividades de planejamento e avaliação. Eu apaguei o chat aqui. Tinha alguma pergunta antes?
Antes não, com exceção dessa questão do slide mesmo, que Tá. eu até passei para você, né? Um pouco atrás, quando você estava falando do notebook LM, né, e sobre a quantidade de arquivos, também a Cássia colocou que na versão gratuita ela já conseguiu carregar até 100 arquivos, né? Ai, que bacana. Eu nunca tentei isso, né? Mas fica aí Ah, informação para quem quiser também fazer o Gui falou esse que movimento. usa para revisão bibliográfica. A Bruna falou que usa bastante o notebook LM, ele é muito legal e eles têm inserido cada vez mais ferramentas, que eu acho que ele ficou mesmo com esse perfil para estudos. Então, ele tem ficado cada vez melhor. O Rafael usa o Cláudio. O Cláudio é bem famosinho, né, para a área acadêmica. O Gui falou que sempre confere, pois não confio. A questão, o Cláudio é mais confiável para referências. Os outros tem que conferir todas, porque eles inventam as referências e ainda explicam o que estaria no artigo, embora tenha diminuído, ainda acontece bastante. A Rosana falou que usa bastante o Notion, que é um aplicativo, né, que já tinha o Notion e aí eles inseriram depois inteligência artificial. Ele é mais para organização. Obrigada, Vitória, obrigada. Thiago pediu os slides. Aí Sim, a pode. Nilka falou que usa bastante para organizar, revisar bibliografia e fazer apresentações. Eu gosto de fazer apresentações com a Manus, inclusive a maioria desses slides foi a Manus que fez. Só que aí eu salvo no Google Drive e vou editando, porque eles também colocam umas palavras que não tem nada a ver, querem usar uma linguagem às vezes que a gente não concorda. E aí a Manus é boa porque ela deixa você editar. Usei o Gemini para estruturar. Aí a Milka falou, importante declaração de uso da IA. Pois é, tem que ver, porque as instituições estão construindo, né, regulamentações, então, como você usou, em que parte do trabalho você usou, quando a gente vai submeter trabalhos para as revistas também, tem que falar onde usou. A Rosana falou que usa o Cloud, o Perplexity é bom também, eu usei pouco, mas eu gostei dele. E o Notebook LM. Os slides a gente vai mandar. A Catarina falou que ela fez um curso da SBU sobre a IA do Science Direct, que só usa artigos da base Scopus. Isso é bem legal, porque aí é mais confiável, embora esteja só da base Scopus, mas pelo menos você sabe que é uma pesquisa confiável. O Thiago falou para vocês mandarem e-mail para a orientação educacional para os slides. Então, os slides estão com você, é só baixar em PDF e aí pode mandar para eles. Isso, Para pode traduzir mandar. também. É Oi, mesmo, perdão. gente, para traduzir ele é bom, tá? Inclusive, ele é bom assim, novamente, a gente tem que ter um critério, né, e tal, principalmente com conceitos, porque às vezes ele vai traduzir literalmente, e esse conceito, por exemplo, em português é chamado de outra forma, mas eu acho que funciona bem para tradução. Eu tinha visto, acho que um pouco antes, alguém levantar a mãozinha, se quiser usar o microfone também, pessoal, fica à vontade. Mas, Michele, só queria comentar, né, que acho que, acredito que vocês aí em Alfena fazem um trabalho parecido com o do que a gente faz aqui também, né? E essa questão da interação com as ferramentas de IA, né, elas chegam bastante aqui também, né? Mas você, estou falando isso porque você até colocou, né, essa questão da ilusão de competência, né, que a gente vê às vezes as ferramentas são muito sedutoras, né, porque elas rapidamente conseguem organizar e colocar numa linguagem simplificada, às vezes assuntos que são mais complexos, né, e o debruçamento depois sobre esse material, ele acaba sendo, ainda que tenha a atividade da leitura, né, um tanto quanto passivo, né. Eu acho que até a tua proposta aí, né, ela
implica para que exista algo de uma troca, de uma interlocução, né, que se faz com as ferramentas, que eu acho que é esse o lugar que ela dá. Não sei se você concorda também, né, mas é esse pensamento que a gente tem aqui, né, essa questão das interrogativas, né, de perguntas e respostas. Acho que não vai muito distante do que a gente já orientava em outros momentos, que as ferramentas não existiam, né? Isso, por isso que eu falo, as estratégias, né? Você vê que a gente ainda está falando de planejamento, execução, avaliação, usando as estratégias que a gente orientava mesmo antes da IA, e agora a IA vem como uma ferramenta. Então, eu já conversei em alguns outros momentos, por exemplo, quando a Wikipedia se popularizou. Não sei se você lembra, era um pânico que os alunos iam copiar as coisas, ou mesmo no Google. Então, é muito importante ter assumir, né, o meu papel como responsável pela minha aprendizagem. Eu estou aqui na universidade num processo de aprendizagem. Então, essa é uma ferramenta. Ela pode me ajudar, mas ela não pode, eu não posso usar para copiar e colar. E aí, como eu posso usar a ferramenta e continuar a interagir de forma ativa, né, e proativa com esse conhecimento. Por isso é muito importante. O primeiro contato com o conteúdo é você que faz. Esse desconforto de não entender, né, e ter que aprofundar ou estudar de outra forma, ele é importante para o processo de conhecimento. E aí a IA entra com possibilidades, por exemplo, na ajuda do planejamento, na ajuda como interlocutor, né, para eu poder fazer perguntas e poder explicar. Ela tem esse feedback imediato, né, então isso também facilita para identificar onde você está errando, onde você está com maior dificuldade, mas ela tem que ter, a gente tem que ter essa criticidade no uso da ferramenta. Pessoal, mais alguém que tem uma pergunta aí para fazer? Aplausos já tem. Acho que então a gente já vai fazendo o fechamento, né? Quem lembrar de alguma coisa depois pode procurar a gente aqui no serviço da orientação educacional, né? Alguém está perguntando, olha, a Catarina, né? Essa aula fica disponível para compartilharmos com a comunidade acadêmica. Ah, sim, eu comentei no início da atividade, né? E a proposta é depois disponibilizá-la ali no canal do YouTube da orientação educacional. Eu tinha posto já, mas vou colocar aqui novamente, né? Eu gostaria de fazer uma observação, Tiago, como a aula vai ficar gravada, destacar que falar sobre IA é muito falar sobre o momento, né? A gente ainda está aprendendo muito sobre as ferramentas, sobre como usar, definindo o uso ético. Então, só destacar que essa é uma fala para esse momento, né? Talvez daqui 2 meses ela já esteja bem desatualizada. Não em relação às estratégias, mas em relação às ferramentas. Sim, mas não é um problema, porque daí a gente Não. chama você para falar de novo. Bom. Bom, queria então fechar, né, eu agradeci no início e agradeço ainda mais agora no final, né, você ter vindo e compartilhado, né, é sempre algo, como a gente citou, né, que está bastante frequente aí nos atendimentos que a gente faz, que a gente recebe dos estudantes e das estudantes, né, é legal a gente manter também em prosseguimento esses diálogos, bastante interessante aí, isso que você destacou no final. Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigada, Thiago, obrigada, pessoal, até breve.